Um bom dia e um feliz sábado a todos. Eu fiquei feliz ao entrar ali, porque pela proximidade essa vai ser a igreja que nós iremos congregar, minha família, e percebi que uma estrutura física bem agradável, e também a turma dos jovens ali no Ai Jovem, e as pessoas com quem nós entramos em contato já aqui da igreja, eu percebi que estamos em família, nos sentimos acolhidos e abraçados aqui, a gente agradece. É o nosso primeiro sábado agora já com a família aqui em Porto Alegre. Eu fiquei sabendo que ou você nasce ou trabalha aqui no Rio Grande do Sul para ser feliz, Pelo menos estou tendo o privilégio de trabalhar. Minha mãe veio, quase eu nasci aqui, eu sou do Paraná, bem perto ali, mas nós tivemos o privilégio de trabalhar um pouco no Mato Grosso, depois um pouco lá no Nordeste, em Aracaju, e agora por último ali em Minas Gerais. E aí fomos desafiados a vivermos juntos e sentirmos a mão de Deus bem de perto aqui na Associação Central Rio Grandense. Até o nome é grande, E será uma alegria, uma honra nós convivermos aí pelo tempo que Deus nos permitir, Eu espero que seja bastante, porque mudar não é bom. Toda hora você fica mudando e as crianças, perde as suas raízes e aí tem que começar tudo de novo. Estamos ali em casa fazendo um trilho no meio das caixas, para poder tentar montar alguma coisa, montar a cama para dormir, o fogão não está montado ainda, então é tudo muito complicado, esse período de mudança. Mas nós, como o pastor disse, nessas áreas, que ele disse, nós estamos aí à disposição na associação para ajudar a liderança desses departamentos e a igreja, como um todo, nos projetos que Deus vai nos ajudar a desenvolver aqui durante esse tempo. Muito bem, nós estamos hoje é dia 31 de janeiro, você percebeu que o ano já começou e o negócio está mais embalado já do que o ano passado? Acabou o mês já. Eu tive aqui no dia 17, 18 de dezembro, depois saí um pouquinho de férias com a família, e aí a gente foi enrolado nesse negócio da mudança e já acabou o mês de janeiro. Amanhã é dia 1º de fevereiro já. E aí? E os projetos e os planos que nós fizemos e o balanço que a gente fez em dezembro, 2015 vai ser assim, vai ser assado, vai ser diferente? Está realmente sendo ou não deu nem tempo de pensar ainda? Eu queria que você abrisse sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo 44. Deus tem um recadinho para nós nesta manhã, para que você saia daqui animado, para colocar em prática os seus projetos aí para 2015. Isaías 44, eu quero ler a partir do verso 1. A Bíblia diz assim, agora pois ouve, ó igreja do Iguatemi. Está escrito isso aí ou não? Está dizendo ó Jacó, Mas se você continuar lendo, servo meu, aí muda, ó Israel, a quem eu escolhi. Deus está se referindo aqui ao seu povo. Eu quero dar uma movimentada. Quantos aqui se sente povo de Deus nessa manhã? Levanta a mão aí. Então pronto. Acabamos de colocar a igreja do Iguatemi aqui, Agora pois ouve, ó igreja do Iguatemi, serva minha, a quem eu escolhi. Existem duas palavras que são parecidas, com sentidos contrários: excluído e escolhido. Deus está dizendo que nesta manhã, eu e você, que somos o povo de Deus, o Israel de Deus, somos um povo escolhido por Deus. Talvez eu fale aqui para alguém que se sinta ou está se sentindo aqui nessa manhã como um excluído, na família, lá no trabalho, em algum ambiente, por alguma razão. Se você entrou aqui nesta manhã como se sentindo assim, como alguém excluído, Deus te assegura, você pode estar sendo excluído em algum momento por alguma razão, ou por pessoas, mas eu lhe escolhi, você é escolhido meu. E aí muda tudo, porque se eu sou escolhido de Deus, o restante a gente vai relevando, porque
nós não vamos morar aqui para sempre, né? É uma passada que a gente tem por aqui. A Bíblia diz que a nossa pátria não é aqui, nossa pátria é em outro lugar. Aquele que nos escolhe está preparando um lugar para que nós moremos, né? Então é para que a gente levante a cabeça. Eu estou assim meio triste, estou sentindo excluído. Deus diz assim para mim: você é meu escolhido. Eu me lembrei agora de um desfile de 7 de setembro, lá na cidade de Aracaju, a rua Barão de Maruim, uma avenida larga, que a gente tinha ali um desfile com 600 desbravadores. E eu tive a oportunidade de subir ali no palanque e tal, como representante dos desbravadores, e ali estavam as autoridades, governador, prefeito, e de repente alguém pega um papel que era o programa do desfile, e ali estavam as instituições, as escolas que estariam desfilando, e a pessoa me explicado: olha, quando o exército aparecer lá na avenida, o desfile está terminando, aí vocês ficam à vontade, podem descer e cada um toma o seu rumo, né? E demorou um pouco ali, o sol bem quente, e de repente veio o exército, né? Falei: opa, que bom, né? Já vai terminar. Só que atrás daquele pelotão do exército vinha mais coisas. Eu não sei se todo desfile acontece isso, mas vinha ali um trio elétrico com um banner bem grande assim na frente daquele caminhão, dizendo assim: Grupo dos Excluídos. E eles estavam por blocos, sem terra, sem teto, sem qualquer coisa, né? E o prefeito ali, por cortesia, ele não quis descer, ele ficou ali para ver o que era aquilo. E aquele caminhão parou ali e falou tanta coisa que eu acho que ele se arrependeu. Aquele era um grupo que se autodenominava excluído de alguma coisa por alguma razão. Mas nós aqui, ó, todos nós, povo de Deus, Israel, Jacó, Deus está dizendo para nós: nós somos escolhidos. Escolhidos. Amém ou não amém? Jefferson Pilar que gosta de falar assim, né? Amém ou não amém? Isso é para você se alegrar. Eu sou escolhido. Ok, esse é o primeiro verso. O verso 2 diz assim, ó: assim diz o Senhor que te criou. Quando nós criamos alguma coisa, nós conhecemos bem essa coisa que criamos, seja uma pintura, seja um objeto, qualquer coisa que você vai estudar os detalhes ali, um móvel desse, quantos centímetros, vai fazer os cortes, você conhece bem aquilo que você cria. Deus está dizendo assim: eu te criei, eu te conheço. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre. Quando nós pensamos na criação de Deus, a gente vai para o Éden, porque foi lá que Deus criou, né, o ser humano ali do barro, soprou nas narinas e tal, tem a história lá. Mas aqui, Deus não está se referindo à criação do Éden, porque Adão e Eva não foram formados do ventre, então é você e eu mesmo. Deus está dizendo para você que naquele momento, quando uma célula reprodutora masculina encontrou-se com uma célula reprodutora feminina e houve uma fecundação, Ele está dizendo assim: eu planejei isso, porque milhões de outras células não conseguiram chegar até aquela célula feminina, mas uma conseguiu. Deus está dizendo: eu permiti que isso acontecesse. É a partir daquele momento da formação, da criação, que eu te escolhi, amém? É desde lá. Eu te criei, eu te formei desde o ventre da sua mãe. Não é Adão e Eva, é você mesmo. Adão e Eva não vieram do ventre, vieram da terra. Olha a sequência desse verso 2 agora, e diz assim, ó: eu te formei desde o ventre e que te ajuda. Deus está dizendo para você nessa manhã: eu te ajudo. O que você precisa? Eu te ajudo. Muitas vezes nós somos levados a pensar na ajuda de Deus de uma maneira equivocada. Vamos imaginar que eu queira tirar esse púlpito aqui do lugar, e ele, pelo jeito, é um pouco pesado, eu não conseguiria. E eu vou dizer para esse irmão que é forte aqui: me ajuda, mas não precisa não, só para exemplificar. Irmão, você pode me ajudar? E aí eu fico aqui de braço cruzado e vou pegar o púlpito sozinho. Isso é ajuda? Não.
Uma ajuda é quando eu não estou conseguindo fazer algo e eu pego de um lado e ele pega do outro. Então, ele me ajuda a fazer aquilo que eu estou pedindo ou estou propondo a fazer. Por que eu estou dizendo isso? Tem gente que está desempregado, né? Eu espero que não seja o caso aqui de ninguém, mas ele está balançando uma rede. Balançando uma rede, eu já orei. Aí o pastor visita, e aí, irmão, está tudo certo, né? Está trabalhando? Pastor, eu não estou trabalhando não, mas já estou orando. Nós precisamos entender o que é a ajuda de Deus. E aí, talvez para entender isso aqui de maneira prática, nada melhor do que a saída do povo de Israel do Egito. Vamos dar só uma recapitulada nessa saída. Moisés ali pega aquele povo, e não eram poucos, os estudiosos dizem que eram cerca de 2 milhões de pessoas, muita gente. Quantos milhões tem a cidade de Porto Alegre? 2 milhões? Pronto, fechou. Cidade de Porto Alegre inteira. Esse microfone está dando uma falhadinha, não sei se é normal. É isso mesmo? A bateria está... A cidade de Porto Alegre reunida num bloco, liderado por um homem chamado Moisés, que Deus tira ali do Egito, que era a nação de Israel. Eles começam a caminhar, não sabiam muito, né, para onde ia, o que ia fazer e tal, quanto tempo duraria, sabiam algumas coisas, mas não sabiam tudo. Eles começam a caminhar e, só resumindo, de repente eles chegam no primeiro desafio, maior, mais complicado. Eles chegam diante do mar, o mar vermelho está à sua frente. Ellen White dá detalhes, diz que de um lado tinha uma cordilheira de montanhas, do outro lado era meio que um desfiladeiro assim, um vale onde eles estavam caminhando, e eles ficaram presos, porque quando eles olham para trás, está vindo ali o exército de Faraó, que se arrependeu lá e está vindo trazer o povo de volta, porque Faraó tinha, naqueles 2 milhões ali, a mão de obra, de graça, escrava, e ele perde essa mão de obra, agora tem que trabalhar. Então ele se arrepende e vem atrás. Moisés, ele foi escolhido porque ele tinha características de liderança, ele tinha atributos de um líder, e um líder não cruza os braços e fica esperando. E eu imagino que quando Moisés se sentiu ali encurralado com aquele povo, ele esquentou a cabeça, né? E ele, quem sabe, procura soluções, pega alguns ali, a Bíblia não traz isso, mas eu imagino que isso tenha acontecido. Então ele vai para um lado, vai para o outro, tentar achar uma solução. Como é que nós vamos sair? Vamos margear aqui? Não dá, tem montanha. E ele fica ali naquela situação, enquanto o exército está vindo. E Deus chega e fala assim: Moisés, e aí? Como é que você vai resolver? Como é que você faz agora? Ele fala: Senhor, tudo o que eu podia fazer eu fiz, mas cheguei numa situação agora que eu não sei o que fazer mais, não tenho o que fazer. Aí Deus entra com a frase: eu te ajudo. O que você tem na sua mão? E Moisés olha assim, espantado, né? Ele olha e vê só uma vara, o seu cajado ali, um pedaço de pau. Aos olhos humanos, Moisés não tem nada. Tem uma outra parte disso que acontece antes, na sarça lá, né? O que você tem na sua mão? Moisés carrega aquela vara, que com ela ele já tinha feito ali os milagres ali diante de Faraó e tal. E Moisés fala: só a vara, Senhor, só tem uma vara. Ok, você tem o suficiente. E Deus fala assim: pega a vara agora e toca a vara na água. Queridos, imagina a curiosidade de Moisés, né? Ele toca essa vara e a Bíblia diz que o mar se abre, forma 2 paredões. Eu vim conhecer o mar, eu tinha 20 anos, porque eu sou ali do norte do Paraná, família pobre, nunca sai, né? Férias é para trabalhar mais, porque agora tem o dia inteiro, né? E aí fui para o Mato Grosso, e de lá minha família também. Com 20 anos eu conheci o mar, lá no Rio de Janeiro, e eu fiquei assustado com aquele monte de água, né? E agora em Aracaju, a gente aproveitou bem 3 anos que a gente morou ali para conhecer mais coisas do mar, né? E fizemos algumas viagens assim para algumas ilhas. E por curiosidade, em algum momento eu perguntei ali para o rapaz que
era o piloto do barco ali. Eu vi que tinha uns números assim que baixava e subia. O que é isso aqui? Ele falou, é o sonar. O sonar mede a profundidade que nós estamos passando. Eu falei, mas é esse número? Ele falou, é. Lugares com 80 metros, lugares com, é medido em nós, né? Pés, nós, sei lá. E ele traduzindo falou, aqui nesse ponto tem 120 metros, daqui a pouco tem 60 e tal, porque a superfície lá no fundo é igual à superfície aqui fora, né? Só está coberto de água. E aí eu fiquei imaginando no Mar Vermelho, porque vamos imaginar, se não muito profundo, mas vamos imaginar uns 30 metros, que não seria tanta coisa, mas um paredão de água de 30 metros de altura de um lado e outro. E o povo caminhando ali, aqueles 2 milhões de pessoas caminhando naquele mar aberto ali. E aí me vem à mente, porque eu estou com um garotinho ali, que vai dar trabalho aí para os diretores dos aventureiros, que a mentezinha de 6 anos, que tudo que se move ele quer pegar, né? Curiosidade assim a 1000. E eu fico imaginando as crianças de 6 anos, ao passarem por aquela parede de água, que se torna agora um grande aquário, porque mar tem tubarão, não tem? Tem baleia, tem os animais do mar. E de repente, naquela água transparente, eles começam a ver esse. Olha que coisa maravilhosa, a gente não para pensar nesse detalhe. Um grande aquário, formado ali com aquele paredão. E as crianças olhando para aquilo, de repente vê um tubarão assim, por lado, sabe, leva um susto, mas ele para no poder de Deus, porque não tem vidro. E a criança, quem sabe, depois que o tubarão vai embora, pega o dedinho e vai olhar ali, né? O que está segurando esse negócio? E não tem nada, ele põe a mão na água. Que experiência é essa? Vivida por esses que atravessaram esse mar, com esses paredões de água. Eu te ajudo. Eu faço aquilo que você nem imagina. Essa coisa foi tão maravilhosa, porque quando eles chegam do outro lado, a Bíblia diz que Miriam, a líder de música, viu, Éder? Ela reúne ali os músicos, como vocês fizeram aqui, e fizeram uma celebração, porque foi grandioso. Passaram um tempo ali cantando. Porque quando eles olham para trás, o faraó falou, vocês pensam que eles vão fugir? Eu vou atrás. Ele entra naquele vale formado por 2 paredões de água, e quando eles chegam ali no meio do mar, o mar, Deus terminou o último, já está todo mundo seguro? Ok. E Deus agora fecha o mar em cima do inimigo. Então, o que está acontecendo aqui? Escravos que tem um inimigo, que é o exército de Faraó, agora estão em solo firme do outro lado, que já era outro território, ou seja, eles não têm poder sobre nós mais. E ao mesmo tempo, aquele inimigo que poderia ser uma ameaça também é destruído. Olha, uma coisa dupla. A libertação do jugo da escravidão e a destruição do inimigo. Se você ver o livro dos Salmos, você vai ver assim muito dessa coisa. Deus liberta e destrói o inimigo. Ou seja, a fonte da perseguição também é destruída, o exército de Faraó. Por isso eles cantam, por isso eles comemoram. Eu te ajudo. Eles começam a caminhar e vai tendo os desafios do deserto, né? Eles não sabiam disso. Não necessariamente nessa ordem, mas acaba a água, por exemplo. No deserto do sol escaldante, acabou a água, vai fazer o quê? Eu imagino que eles tenham levado água, cada um levou ali uma vasilha, porque ninguém sai para... Mas eles foram tomando essa água e ela acabou. E aí foi racionando, quem tinha foi dando para o outro, acabou a última gota de água. E o Moisés, líder, ele não ficou de braços cruzados. Quem sabe ele mandou uma equipe para cá, tentar achar uma fonte, um oásis, né? Eu tive a oportunidade ano passado de saber o que é um oásis. Nós fomos num encontro de liderança de jovens lá na África do Sul. E depois você coloca na internet, de repente alguém até já visitou esse lugar, Sun City. Coloca assim, Sun City, Cidade do Sol. Um local que brota um rio dentro da savana africana. E foi construída ali uma coisa de outro mundo. Só você olhar lá que você vai ver. Isso é um oásis, né? Moisés procura um oásis e não acha. Os seus enviados chegam, olha, não achamos. E Moisés agora começa a ficar com a cabeça quente, porque o povo começa a ir para cima dele. Você tirou a gente do Egito para morrer aqui de sede e tal.
E aí vem Deus de novo: Moisés, tá difícil aí, né? Eu te ajudo. Ô Senhor, que bom que o Senhor chegou, já não sabia o que fazer, estou quase sendo apedrejado pelo povo. Eu te ajudo. O que você precisa? O povo não tem água, Senhor. Ah, é? Você está com a vara aí ainda? Está aqui, Senhor. Era só para apontar, esse é um outro assunto, né? Mas Moisés tocou naquela rocha, chega e me arrepia, porque daquela rocha quente do deserto começa a jorrar água, pelo poder de quem criou a água, o poder de Deus, e começa a jorrar água, sabe? E a gente pensa assim que é uma pouca água, porque se você fizer um cálculo rápido, eu quando estou com sede, eu pego uma garrafinha dessa de 500 ml, eu tomo ela de uma vez, só para começar, depois eu tomo mais uma. No deserto, sabe, muito tempo sem água, 2 milhões de pessoas tomando meio litro cada uma, dá quanto de água? 1 milhão de litros de água, só para tirar a primeira sede. Eu imagino que cada um tinha ali uma vasilha de 5 litros, de 10 litros, sei lá, cada família tem o seu reservatório. Quantos litros de água não foi necessário? E os animais? Aquela corcova do camelo, cabe 60 litros de água. Só para o camelo tirar a sede dele, 60 litros. Milhões de litros de água jorraram daquela rocha do deserto, porque Deus disse para Moisés: Moisés, pega o povo e eu te ajudo. Eu te ajudo a levar o povo até Canaã. Querido, qual é o tamanho da provisão que Deus tem para você? É do tamanho da sua necessidade. Amém? O que você precisa hoje? A provisão de Deus é do tamanho da sua necessidade. Lembra das viúvas lá? 2 ocasiões, né? O profeta chega ali e tal, e aí pede para trazer as vasilhas, para encher de farinha, encher de azeite ali nas ocasiões que isso aconteceu. E acabou o azeite ou a farinha quando? Quando acabou a vasilha. Tem mais vasilha? Não, então tá bom. Qual é o tamanho da sua necessidade hoje de manhã? Deus diz assim: eu te ajudo. Eu te ajudo. Se a gente for analisar, ô Senhor, está muito quente, porque Deus chegava para Moisés: Moisés, vamos lá? Eles acampavam e levantavam o acampamento, caminhavam. Deus chegava: Moisés, é hora de sair. Mas Senhor, só estou parafraseando assim, para a gente entender na prática como seria hoje, né? Moisés, precisa avançar. Mas Senhor, é 1h da tarde, o sol está muito quente. Eu te ajudo, Moisés. E aí vem a nuvem vinha tapando o sol, e eles caminhavam na sombra o tempo todo. Já pensou? Senhor, não podemos caminhar agora, está muito escuro, está de noite, tem pedras, as crianças vão cair, os animais ali e tal. Eu te ajudo. Ele acendia um holofote, que eram os próprios anjos, uma nuvem de fogo, clareando, tornando aquele caminho ali como se fosse meio-dia, tudo escuro, e ali aquela nuvem de fogo clareando, aquele grande holofote ali para o povo caminhar. Eu te ajudo. O que você precisa? E aí me vem à cabeça agora, para a gente terminar aqui, a última ajuda de Deus para o povo, né? Acabou a comida. Percebeu que eles tinham comida por uma parte do caminho? Porque a gente leva, né? Levaram a comida, de repente acabou. A mãe tirou o último bolo ali, se fosse hoje, né? O bolo ali, a cuca, né? Aqui no Rio Grande do Sul tem muita cuca. O último pedaço de cuca acabou. E agora o povo começa a ir para cima de Moisés de novo. E Moisés tenta verificar na região, não tem. E aí Deus vem de novo: Moisés, você está em situação difícil de novo, né? Eu vou te ajudar. E aqui, queridos, tem umas coisas que a gente não pensa nelas. Eles estavam no deserto e Deus fala assim: ó, eu vou mandar pão do céu, o maná. Ele vai cair todos os dias, com exceção de um. E Deus dá as regras agora, né? Você vai pegar domingo, vai lá, cada pessoa vai comer 1 quilo, vai comer meio quilo, vai pegar uma porção só para comer nesse dia. Eu vejo aqui umas coisas que Deus queria ensinar para eles e para nós, fantástica. Até a oração do Pai Nosso fala assim: o pão nosso de cada dia dai-nos quando? Essa semana? Hoje.
hoje. Vamos viver um período de cada vez. Pega uma porção, come isso aí. Não guarde para o dia seguinte, se guardar vai estragar. Tá bom. Aí quando chegar na sexta-feira, Moisés, o dia seguinte será o sábado santo do Senhor. Então você vai fazer o seguinte: você vai pegar 2 porções, cada um pega para a sexta e para o sábado, porque se deixar para o dia seguinte, nos outros dias vai estragar, se deixar no sábado não vai estragar. Isso é fantástico. Sabe o que Deus está dizendo? Que o sábado é sábado em Canaã e no deserto também. O sábado continua sendo sábado em pleno deserto. Ah, pastor, mas está tão difícil o emprego, só consegui esse. Eu tenho que trabalhar ali 2 horinhas só sexta-feira à noite. O sábado é sábado no deserto, porque o sábado é do Senhor. É para que você olhe para Deus como o Criador de todas as coisas. Não é para você descansar porque você está cansado, não é nada disso. É reconhecimento de que Deus é o Criador. Então, a cada 6 dias você para lembrar disso, que Deus é o Criador. Então, no deserto, onde não tem comida, onde não tem água, onde as coisas estão difíceis, o sábado é sábado. Então, amanhã você não vai pegar, porque não vai ter. Uma grande lição. Tem uma outra coisa curiosa. Deus falou assim: Moisés, ele poderia ter dito o seguinte: Moisés, quando meio-dia, já que eu vou mandar o pão do céu, quando der meio-dia, reúne as famílias em volta da mesinha, abre um buraco nas tendas, que eu vou soltar comida dentro do prato de cada um de vocês, já balanceado o que cada um precisa naquele dia. Pergunta: Deus pode fazer isso ou não? Ele é o Criador, Ele sabe de tudo, Ele sabe o que eu estou precisando agora, hoje. Deus fez isso? Vá buscar no deserto. Caminhe e vai buscar lá no deserto. Que hora que era para buscar, queridos? Antes do quê? Antes do nascer do sol. Vá buscar o maná antes que o sol nasça, porque se o sol nascer, ele vai derreter o maná. Quando você chegar lá não vai ter nada. Olha que lição que Deus está dizendo para quem Ele quer ajudar nessa manhã de sábado. Eu te ajudo. Tá bom, eu vou armar uma rede ali embaixo da árvore ali, eu vou ficar dormindo tal e vou orar. Vai buscar o teu maná no deserto e saia bem cedo, antes do sol nascer. Deus está falando que na ajuda que Ele oferece, existe uma parte que eu preciso fazer. Eu preciso fazer, como ser humano, que Ele, lá no começo Ele falou assim: eu te criei, eu te conheço. Então, já que eu te conheço, se eu te der de mão beijada, você não vai valorizar. Então, por causa do pecado e de tudo isso, você precisa participar. Então, a sua participação é ir no deserto buscar. E levante cedo, porque se você achar que 10 horas da manhã está bom, você está desempregado? Estou. E você já, eu estou acordando agora, 9 horas da manhã, o sol já está lá em cima. O sol já derreteu o seu maná faz tempo, meu filho, o concorrente já chegou lá. Levanta cedo, porque você precisa dizer para o Senhor: Senhor, eu estou aqui, me ajuda. Ele vai pegar do lado que você já está segurando e vai te ajudar. Então essa lição do maná ela é tremenda. Vai no deserto, eu não vou jogar dentro do prato, embora eu possa fazer isso. E eles tiveram esse maná durante os 40 anos do deserto. Que fantástico! Deus mandou por quê? Porque não tinha o que fazer. Se tinha como plantar ali alguma coisa, não tinha. Então eu te ajudo. Quando você foi ao limite daquilo que você pode e você não consegue mais avançar, o mar está na frente, eu abro o mar. Tem que caminhar, o sol está quente, eu tampo o sol. Tem que caminhar de noite, eu clareio o caminho. Acabou a comida? Não tem, já procurou? Não tem nada. Tá bom, eu vou mandar pão do céu para você. Mas participe um pouquinho, vai buscar e vai cedo. E busca só um pouco. Porque senão a pessoa ir lá buscar, eu estou com preguiça de ir lá, eu vou buscar aqui, vou acumular aqui para a semana inteira para eu não ir os dias. Não.
cada dia, bem cedinho, vai buscar o maná. Eu te ajudo. Deu para entender? Nós paramos só aqui nesse finalzinho aqui do verso 2, né? E que te ajuda. Aí continua assim: não temas, ó Jacó, não temas, ó igreja do Iguatemi. Pode pôr o seu nome aí, é para você que Deus está falando aqui. Servo meu, aí volta tudo de novo: servo meu, ó amado, e aí repete: a quem eu escolhi. Não esqueça, eu te escolhi. Eu não te escolhi para passar vergonha no meio do restante da sua família que não crê em Deus. Eu não te escolhi para passar vergonha na sala de aula lá, no meio dos alunos que são ateus, que são evolucionistas e tal. Eu te escolhi para lhe abençoar, amém? Para que você seja um diferencial no meio desse povo. Eu te escolhi, meu amado, meu servo. E aí finaliza esse bloquinho dizendo assim, ó, verso 3: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Estou olhando para o tempo aqui. Nós vamos dividir essa mensagem em duas partes. Ou não, né? Vamos ver aqui. Mas Deus está dizendo aqui para você que não é só sobre você que essa bênção virá. Porque ele mencionou aqui, ó, derramarei água sobre o sedento, isso é você. Torrente sobre a terra seca. Terra já é algo maior, já amplia um pouco mais. Aí fala dos descendentes, está falando de família. E aí você pode interpretar isso aqui, ó, a terra sendo o seu ambiente de trabalho, sendo a sua sala de aula, sendo o lugar onde você convive. Deus está dizendo assim, ó, por causa de você, eu vou abençoar o local onde você está, para que as pessoas se sintam abençoadas e questionem, por quê? Essa pessoa entrou aqui, mudou tudo, o que aconteceu? Para confirmar isso, o último verso é assim, ó, e brotarão como a erva, como salgueiro junto das correntes das águas. E aí você lê isso aqui, o que é isso? Salgueiro era uma fruteira da região, muito saborosa. Eu não sei o que o gaúcho aqui, mas já na descida ali, passei na serra de carro ali, já comprei umas uvas, baratinho, que lá era muito caro, já vim chupando uva, entendeu? Mas imagine aquela fruta que você gosta. Deus está falando assim, você será esse pé de fruta aí, plantado na beira da água. O que Deus está dizendo? Antes de ser pastor, eu sou técnico agrícola. E nós aprendemos aí, nesse curso, como fazer irrigação, métodos de irrigação. Aí tem o método de aspersão, tem o método de sulcos, tem gotejamento e aí vai. E eu me lembro no primeiro distrito que a gente assumiu lá no Mato Grosso, que a gente foi para uma casa que tinha um quintal bem grande, lá tinha pés de várias fruteiras. Eu me lembro de caju, de goiaba, de vários lá. Tinha até um lá que, minha esposa, graviola, ela gostava muito desse negócio, fazer suco, uma fruta grande assim, não sei quantos conhecem, mas é uma delícia. E aí eu resolvi fazer aí, colocar em prática aquilo que eu havia aprendido, né, no curso. Vamos irrigar isso aqui porque acontece o seguinte, é simples. Por que se investe, às vezes, um dinheiro alto em irrigação? Porque pelo método natural, uma planta, ela, no verão agora, ela cresce, porque chove, aí cresce folhas e tal. Depois ela solta a flor, aí vem o fruto, e aí começa o ciclo de novo. Então, a planta, de maneira natural, ela é regida pelas estações. Quando você irriga, você quebra esse ciclo. Sabe o que acontece? Pode fazer esse teste, você tem fruteira lá na sua casa. Você irrigando uma fruteira, ela produz o ano todo, porque você quebra o ciclo natural das chuvas e sol e assim por diante. Então eu investi um valor enorme lá, numa mangueira preta de R$10, fiz uns furinhos nela e passei por aquelas fruteiras todas e abri aquilo ali por um período do dia, e a gente tinha fruto o ano todo no quintal. Entendeu o que Deus está querendo dizer? Você será uma fruteira na beira do rio.
O rio que não seca, lógico, né? Esse rio representa Cristo, a água, né? Que você vai beber todos os dias. Então Deus está falando assim, olha, lá no seu ambiente de trabalho, você vai estender os seus galhos e produzir os frutos do Espírito Santo para abençoar aquelas pessoas lá. Quanto tempo por ano, Senhor? O ano todo, porque você vai ser uma fruteira plantada na beira do rio. Lá no meio da sua família, lá na sua sala de aula, onde você vive, você será uma fruteira, estendendo os seus galhos para abençoar a vida das pessoas. Amém, irmãos? Amém. Eu te escolhi, você é meu amado, sabe? Eu te ajudo, não temas, eu estou contigo. E você vai ser uma bênção para abençoar a vida das pessoas. Acho que eu vou terminar, dá tempo. Aí você pergunta assim, mas pastor, nada disso acontece nesse momento na minha vida. Por quê? Abra sua Bíblia agora em Mateus capítulo 17, e aqui nós vamos concluir. Mateus capítulo 17, como tornar isso prático hoje, dia 31 de janeiro, quando você já, quem sabe, está quebrando algumas regras aí que você já prometeu e não está dando certo. O que fazer para ser essa árvore frutífera e receber a ajuda de Deus hoje, para recuperar o mês de janeiro que não foi tão interessante e começar uma nova fase. Leia comigo a partir do verso 1, Mateus 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Pronto, você já conhece esse texto. Eu só li todo para você lembrar de todos os detalhes. 6 dias depois, o texto começa dizendo, 6 dias depois do quê? É só você olhar antes aí, ó. Teve um dia lá que Jesus chamou os discípulos em particular e falou assim: eu vou morrer. Eu vou para Jerusalém, vão me prender e vão me matar. E Pedro falou assim: Senhor, o senhor está cansado, deprimido, não vai acontecer isso. Jesus olhou para ele: a reda de Satanás. Jesus estava querendo antecipar, preparar os discípulos. 6 dias depois desse ocorrido, enquanto os discípulos estão com a cabeça baixa, olhando para o chão, triste porque Jesus tinha falado aquilo ali e eles não tinham entendido direito, Jesus resolve dar um presente a 3 dos seus amigos. Interessante isso aqui. Por que que Jesus não levou os 12? Levou só 3. E aí resolve até um probleminha que às vezes tem nas igrejas. Eu acho que aqui não tem, né? Mas em alguma igreja tem por aí, que é o problema da tal da panelinha. Ah, pastor, na minha igreja tem muita panelinha, sabe? E aí o povo se reúne, não sei o quê. Você percebeu que Jesus tem uma panelinha? Não é a primeira vez que ele pega esses 3 aqui. Várias vezes ele pegou Pedro, Tiago e João e foi fazer alguma coisa especial. A Bíblia diz que o sol nasce para os maus e para os bons, né? O sol e a chuva. Mas existem bênçãos especiais para aqueles que se aproximam e querem essas bênçãos especiais. É natural que, por afinidade, né, você se aproxime de umas pessoas e de outras não. Por afinidade, às vezes você tem filho na mesma idade e tal. Então, resumindo aqui, poderíamos falar bastante sobre isso. Não há problema nenhum ter panela na igreja, é saudável. É saudável, por quê? Porque nós precisamos, ser humano tem necessidade de estar vivendo em grupo. Nós não somos ilhas isoladas, precisamos viver em grupo. Que tenham muitas panelas, agora que todas essas panelas estejam abertas, sem tampa. Aí dá tudo certo. Eu já estou de olho para ver qual a panelinha que eu vou entrar aqui nessa igreja. Naturalmente, né, ali na associação tem os amigos ali, os colegas que trabalham, naturalmente, por questão de filho, de idade, a gente vai se aproximando de uns mais do que dos outros. Agora você vai falar: a pessoa lá gosta, não tem nada a ver uma coisa com a outra, afinidade.
Ah, pastor, mas sábado eu cheguei aqui na igreja, eu vi fulano cumprimentando todo mundo e não me cumprimentou. E aí fica triste por isso. Se eu chegar aqui para essa irmã, como é seu nome? Ana Paula. Quando eu cumprimento Ana Paula, o que eu recebo? Não recebo também um cumprimento? Quantos você quer? É você que decide. Você quer 10? Cumprimente 10. Queridos, nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Nós não somos passivos, somos ativos. Eu nunca vi a minha esposa pegar o arroz e colocar no saleiro. Eu já vi ela pegar o sal e colocar no arroz. É um elemento ativo e não passivo. Você não vai ficar aqui esperando que alguém vai te... Não, eu sou ativo, eu sou o sal da terra. O sal sai do saleiro e vai para a panela, vai para a salada, vai dar sabor. Você vai cumprimentar, vai abraçar. Aí é você que decide quantos. Você quer cumprimentar, quer receber 50 abraços? Abrace 50 pessoas. Você é o elemento ativo dessa história. Por isso, esqueça esse negócio de panelinha. Panelinha é bom, desde que elas estejam todas abertas, né? Você tem famílias aqui que tem filho de 6 anos, é nessa panelinha que eu vou entrar. Você tem outra que tem filho de 2, é nessa também. Eu tenho uma menininha de 2 anos ali, já gritou aqui que vocês já viram quem é, né? Mas essa panelinha do qual eu pertenço tem que estar aberta para outras pessoas. Porque se você for analisar, a unidade dos aventureiros é uma panelinha, dos desbravadores, a classe da escola sabatina é uma panelinha, o grupo do jovem é uma panelinha. E que bom que tenha. Eu preciso encontrar a minha panelinha para eu ficar bem nela. Assuntos por afinidade, entendeu? Convivência por afinidade e tal, e é isso. Jesus tinha sua panelinha e para os amigos íntimos você dá presente. Quando a gente viaja, você olha uma besteirinha lá de R$1,99, você fala assim, puxa, isso aqui tem a cara de fulano, e você compra e leva. E aí a pessoa fica feliz da vida, não é pelo preço. Ah, lembrou de mim, né? Você não leva presente para inimigo, para pessoas distantes, você leva pessoas perto de você. Jesus quis dar um presente para pessoas que estavam bem próximas dele. Não foi Jesus que escolheu estar próximo, e isso aqui é um princípio importante. Não, ao chegar na associação aqui, tem um camarada ali, não vou nem citar o nome, mas ele resolveu se aproximar, é bom citar, né? Pastor Hugo, pronto. A gente está lá em casa, ele liga, pastor, passa aqui em casa aqui, que eu tenho um negócio para vocês, tal. Ele queria levar lá, mas eu não estava lá, ele pediu para passar ali. Aí deu um bolo para a gente, olha que legal. A gente sem fogão, sabe? Recebemos um bolo, e a esposa dele é lá de Minas, bolo ainda de milho, delícia de bolo, foi uma benção que lá, porque a gente tinha que sair fora para comer, não tinha o que comer em casa, nem fogão tem montado, como é que vai comer? Ele decidiu se aproximar. 3 discípulos decidiram se aproximar de Jesus. Um deles era até chamado discípulo amado. João em algum momento fala assim, ele estava recostado no peito de Jesus. Era um cara chegado, ele decidiu ser assim. Para os 3 amigos mais chegados, Jesus fala assim, vou dar um presente para eles. E aí Jesus fala assim, vem comigo, deixa eu dar um presentinho para vocês. E a Bíblia diz que ele sobe no monte. O monte, ele tinha aproximadamente 600 metros de altura, estava distante de onde eles estavam uns 12 quilômetros, não era uma coisinha atrás de casa não. Eles caminharam durante o dia, e Ellen White diz que eles estavam ali naquele monte à noite. Eles subiram no monte, o monte é bom, né? No alto do monte a visão é boa, o ar é bom, tudo é bom. Eles não sabiam o que iam fazer lá, e quando eles chegam no alto daquele monte, Jesus fica transfigurado. Imagina a noite, Jesus agora fica com o corpo glorificado. E Ellen White diz que aquele topo daquele monte encheu de luz da glória de Jesus glorificado na presença daqueles 3. Aí sabe o que eu fico pensando assim? Coisa minha, não está na Bíblia isso não. Jesus diz assim com a sua postura, filhos, vocês estão tristes, não estão? 6 dias atrás eu falei para vocês que vão morrer, mas assim, aguenta um pouquinho mais, aguenta só um pouquinho, que daqui a pouco vai passar, e vocês estarão assim como eu, tá bom? Eu acho que lá no coração, né, de todos ali, ou de um, ou de 2,
Pensaram assim, mas o Senhor é Deus, né? O Senhor é o Filho de Deus. Eles tinham já reconhecido e declarado, o próprio Pedro, né? O Senhor é o Filho de Deus em algum momento. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Mas o Senhor é o Filho de Deus. E a gente? Pobres mortais. Ah, é? Chega aí. E a Bíblia diz que vieram para aquele momento ali quem? Moisés e Elias. Que show! Vocês estão duvidando? Tá bom. Elias, chega aí. Moisés, tem mais gente lá no céu que a gente já sabe ou não? Tem ou não tem? Pelo menos mais um, né? Certeza absoluta que Enoque está lá também. Por que Enoque não veio? Era didático. Não precisava ir todo mundo. Quando Jesus ressuscitou, multidão ressuscitou, a gente não sabe quem são essas pessoas, a Bíblia não fala. Tem mais gente lá, eu não sei quem é. O que eu sei é Moisés, Elias e Enoque. Esses três eu sei. Mas aí o Enoque não veio, por quê? Porque não precisava. Era didático, era para ensinar. Ensinar o quê? Que aqueles que vão morrer, representado por Moisés, também estarão glorificados, que aqueles que não vão morrer, representados por eles, também estarão glorificados. Então aguenta um pouquinho aí, meu filho. E a glória encheu ali aquele monte, e para completar, a Bíblia diz que ainda a cereja do bolo, né? Eles ouviram a voz de Deus o Pai dizendo, esse é o meu filho, escute o que ele está falando, escute, dê atenção. Então foi completo, sabe, aquela teofania ali, aquela glória, aquele negócio que aconteceu, um presente para animar, para levantar a cabeça. Filhos, fiquem atentos aí, fiquem em pé, que um pouco mais vocês estarão assim, como eu, como Moisés, como Elias. Aguenta firme. Aí aconteceu um negócio engraçado, que para mim é o centro do Evangelho. Pedro faz uma proposta: ô Senhor, está tão bom aqui. Ele tinha lá Jesus, não ia faltar nada. Tinha o grande líder Moisés, tinha o grande profeta Elias, no alto de uma montanha, ouvindo a voz de Deus. Para que descer? Vamos ficar aqui. Senhor, vamos ficar aqui em cima. Vamos fazer o seguinte, eu vou construir 3 tendas, proposta de Pedro. Uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. A pergunta, eles estavam em quantos lá em cima? Nesse momento? Em 6. Querido, isso aqui é o centro do Evangelho. Quando eu estou na presença de Jesus glorificado, na presença, quando eu estou na presença de vidas transformadas pelo poder da cruz, ali está Moisés e Elias, já salvos, vivendo a eternidade. Sabe o que acontece comigo? Eu esqueço de mim, só penso nos outros. Isso é o centro do Evangelho. Só a presença de Jesus na minha vida faz com que eu tire de mim o egoísmo. Eu penso em mim quando eu não tenho Jesus, eu penso nos outros quando eu estou, o amor que Ele coloca em mim, eu transbordo. Nós analisamos isso com os jovens hoje, sabedoria, justiça, é colocada em mim para eu transbordar na vida das pessoas, mas isso só acontece na presença da glória. E a presença da glória é o seu momento de comunhão no alto da montanha, seja num cantinho lá da sua casa, seja onde for. Na presença da glória, você esquece de você e só pensa nas pessoas. Quando você pisa na rua, para o trabalho, para a escola, seja para fazer o que for, você pensa nas pessoas, em salvar as pessoas, dar conforto e amar as pessoas. E aqui está o centro do Evangelho. Eu quero terminar lendo o que está aqui no capítulo 17, verso 14. Quando chegaram para junto da montanha, 17, verso 14. Quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Muitas vezes cai no fogo, outras vezes na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e esse saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Eles desceram da montanha, porque não era plano, e não é plano de Deus que você fique só na montanha, não é plano. Mas aí acontece um contraste.
Um homem com problema, um filho endemoniado, que ele leva para os discípulos, que em outras ocasiões tinha expulsado demônio, feito tudo, e nesse dia não faz nada, não consegue, não tem poder. Para quê? Por quê? Sabe? Por que semana passada, ontem, antes de ontem, eles fizeram e hoje não fizeram? Didático, ensinamento. E eu consigo ver, não está isso claramente na Bíblia, mas eu consigo ver, sabe o quê? Quem não sobe para ver a glória na montanha, não tem poder no vale. Não tem poder. Não é para morar na montanha, mas também não é para morar no vale. Vai morar onde então, né? A nossa vida, ela deve ser um constante ir e vir. Ir e vir. Diariamente, às vezes a gente sobe mais de uma vez, né? Daniel subia 3 vezes ao dia para a montanha. Quantas vezes você planejou de 2014 para 2015 subir a montanha? Porque quando você estiver na presença da glória, aí acontece o que nós lemos em Isaías. Aí tudo aquilo lá, eu te escolhi, sabe? Você vai ser uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, você vai produzir os frutos do Espírito Santo o ano todo, abençoando a vida das pessoas e tal. Quando? Porque de repente, quando nós terminamos Isaías, a gente poderia parar, que já foi bonito, né? O texto foi bacana, mas você ia sair daqui e falar assim: pastor, mas não está acontecendo isso na minha vida, eu não vivo essa experiência, eu não tenho abençoado a vida de ninguém. Aí tem essa outra parte. Montanha, meu amigo, montanha, minha amiga, meu irmão, montanha. Quem fica no vale não tem poder. Moisés subiu na montanha e quando ele desceu, as pessoas viam a glória estampada, refletindo através do rosto de Moisés. Ele nem sabia disso. É a mesma sensação que Pedro teve. Eu vou fazer 3 tendas para vocês. Esqueceu dele. Então você só precisa de uma decisão, apenas uma. Hoje, ainda, hoje à tarde, em algum momento do dia de hoje, antes de você dormir hoje, vá para a montanha, porque diante da glória, some o egoísmo, some as outras coisas, e aí entra aquela promessa: eu te ajudo, vamos conversar. Hoje eu conversei com os jovens ali, que a gente tem cantinho em casa, sabe? Não importa se é sofisticado, se é simples, um cantinho onde eu vou dizer: Senhor, eu tenho desafios, tenho coisas, me ajuda aí, e Deus vai falar assim: eu te ajudo. Se for preciso, Ele vai abrir o mar, se for preciso, o pão vai cair do céu, se for preciso, vai vir uma nuvem cobrir você, ou então clarear o seu caminho, se for preciso, a água vai sair da rocha, irmãos, porque quem está prometendo que te ajuda é Deus. Quem está dizendo que você vai ser uma árvore que vai produzir os frutos é Deus, e isso vai acontecer, e pode acontecer a partir de hoje, a partir desse momento, da sua decisão de subir a montanha para estar diante da glória de Deus. Que Deus nos ajude. Eu queria saber quem é que quer assumir um compromisso com Deus nesta manhã, de dizer assim: hoje ainda eu quero subir a montanha, ou amanhã de manhã a primeira coisa que eu vou fazer é ir para a montanha e ver a glória. Aí eu faço as outras coisas. Tem alguém que quer dizer isso? Eu quero ver em pé, para dizer: Senhor, me ajuda. Você se levantando, você está dizendo: Senhor, eu preciso de ajuda. Que bom, que bom. Eu estou em pé já, porque a lição nos mostrou que nós não temos sabedoria, nós não temos justiça, nós não temos nada, mas Deus pode, através de nós, nos dar uma porção para nós e derramar através de nós na vida de outras pessoas, tudo aquilo que precisa, principalmente o amor. Que bom que você ficou em pé, mas você não ficou em pé para dizer: Senhor, me ajuda. Você ficou em pé para dizer assim: Senhor, eu quero ter hoje ainda um encontro com o Senhor. Aí começa tudo mudar na sua vida, a partir desse encontro. Enquanto você fala assim: eu vou parar de fazer isso, eu vou fazer aquilo, o diabo bate palma e fala: vai lá, irmãozinho, a gente se encontra lá na frente. Porque você, quem sabe, se levantou, veio aqui num apelo aí de um sermão, dizendo: eu não vou fazer mais isso, eu vou fazer. Passou uma semana, você está fazendo tudo de novo. Nesse campo nós não conseguimos avançar sozinhos, por isso precisamos da montanha, por isso precisamos do poder de Deus. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, obrigado pelas promessas de Isaías, obrigado porque o Senhor nos criou, o Senhor planejou,
naquele grupo lá de Aracaju, eles não estavam no planejamento daquele desfile, mas no planejamento do Senhor nós estamos, porque o Senhor acabou de dizer, nós acabamos de ler na sua palavra, no programa para a história desse mundo, que nós estamos inseridos ali. O Senhor nos escolheu desde o momento em que nós fomos formados ali no ventre da nossa mãe. Muito obrigado por nos lembrar disso, mas muito obrigado porque o Senhor nos ajuda, está à nossa disposição para avançarmos a cada dia, a cada instante, nas encruzilhadas, nas tomadas de decisões, nos desafios que são colocados diante de nós. Nos ajude a confiar, Senhor, mas nós só vamos confiar se nós o conhecermos. Nós acabamos de ver qual é o segredo, e para conhecer uma pessoa ou alguém nós precisamos conviver, e é exatamente por isso que nós estamos em pé. Nós queremos conviver hoje com o Senhor, conviver para conhecer, conhecer para confiar, e confiar para viver bem de perto, na primeira fila do teatro, os milagres acontecendo diante dos nossos olhos, assim como Moisés, assim como todo aquele povo que confiou, viu. Nós também queremos ver, queremos nos colocar inteiramente nas tuas mãos e pedir que o teu Santo Espírito nos incomode hoje para irmos à tua presença na montanha, no momento da comunhão, do estudo da Bíblia e da oração. Nos ajude para isso. Muita coisa vai acontecer para nos tirar desse momento, mas nós confiamos no Senhor e no despertador do Espírito Santo em nossa mente. Por isso nos colocamos em tuas mãos, pedindo a tua companhia ao sairmos deste lugar, e o fazemos em nome de Jesus. Amém.